Eu tenho um hábito que mudou completamente a forma como eu enxergo a minha vida. Eu escrevo cartas para mim mesma no futuro. Meu gosto por escrever cartas é bem antigo. Lá na minha adolescência, na infância, eu já escrevia cartas para as amigas, para os namoradinhos, para a família. Então eu gostava muito de escrever. E eu comecei a criar esse hábito de escrever cartas para mim mesma, para eu ler no futuro. Às vezes meses depois, às vezes um ano depois. Isso, depende muito do contexto e do que eu quero escrever. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva. Sempre fui uma adolescente, uma início ali da vida adulta, muito de criar fantasias, de imaginar um mundo perfeito na minha cabeça. Eu era uma pessoa que eu ia pro banheiro, no chuveiro, e ficava assim, conversando comigo mesma sobre o que eu queria pra minha vida, mas eu não pensava assim, isso eu quero pra minha vida. Meio que já me imaginava vivendo aquilo. Eu tava ali no banheiro contando uma história pra mim mesma, como se eu estivesse contando pra uma amiga coisas que eu já vivi. Isso era muito automático na minha cabeça. Eu fazia. Eu ainda faço, pra ser bem sincera. Eu ainda faço isso de vez em quando. Fico fantasiando coisas na minha cabeça que eu gostaria de viver. Mas aí vem um ponto negativo da minha mente extremamente viajeira aqui, né? Viajona. Eu tenho um lado que também cria coisas na minha cabeça que são negativas, que são ruins. E se eu ficar dando atenção para esses meus pensamentos ruins, eles aumentam num nível assim muito grande, a ponto de eu chegar a acreditar de fato que aquilo ali é real, que aquilo ali aconteceu, que aquilo ali está acontecendo ou que pode acontecer. Que eu tenho que ficar silenciando, né, e dizendo, não é, você é só um pensamento, vai embora. Porque se eu der atenção, realmente vira assim um caos. Mas assim, eu comecei a ter consciência de que tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, se eu desse força e atenção, isso me consumia de uma forma que eu achava que realmente aquilo era a realidade. Então eu comecei a entender que não, então eu tenho que silenciar esse pensamento negativo, vamos dar voz, vamos dar palco para esse pensamento positivo, vamos aumentar o volume disso aqui e o negativo a gente silencia. Mas isso eu só fui realmente perceber e conseguir identificar depois de começar a terapia, sei lá, 5 anos atrás, talvez. Minha vizinha do andar de cima está limpando a casa. É meio-dia. Eu acho que ela deve ter chegado do trabalho, está limpando a casa. Então, provavelmente alguns trechos ficaram com o barulho do aspirador, dela passando o aspirador no chão, enfim. Mas eu vou dar uma pausa, esperar ela terminar. Retomando, eu acho que ela acabou de limpar a casa. Vamos ver. Pois bem, o meu hábito de escrever cartas para mim mesma começou a partir disso. Que foi quando eu identifiquei que eu já fazia isso em pensamento, em conversas comigo mesma. Eu comecei a escrever cartas para mim mesma no futuro. E aí eu escrevo essas cartas já com uma data pré-determinada que eu vou ler. Como eu gosto de fazer essas conversas comigo mesma, no banho, em momentos que eu tô sozinha, uma reunião interna aqui com os meus divertidamente, a carta também é uma forma de fazer isso, sabe? Eu, como minha própria amiga, estou fazendo uma carta para trazer essas palavras boas lá no futuro e principalmente para me conectar com a pessoa que eu quero ser. E também como um conforto, como se fosse um aconchego para mim mesma no futuro. Porque muitas vezes a gente busca esse acolhimento em outras pessoas e as pessoas não sabem tudo que está aqui na nossa cabeça, as pessoas não sabem tudo que a gente sente. Só a gente sabe mesmo tudo que a gente sente, tudo que a gente passa e tudo que está aqui na nossa mentezinha, né? Então, essa foi uma forma que eu encontrei de trazer esse acolhimento para mim mesma, sem esperar que outra pessoa externa traga, porque é difícil, né? Nosso autoconforto, nosso autoaconchego, eu entendi que é muito importante e que é muito importante pra mim. A partir da primeira carta que eu fiz, depois eu li, eu adorei isso, eu achei isso muito gostoso, muito interessante de ler e ver que certas coisas aconteceram, que algumas coisas não aconteceram, e daí eu paro pra entender por que isso aqui não aconteceu. Eu projetei, eu queria, e por que não aconteceu? Então, às vezes eu faço essa reflexão daí, né? Não aconteceu por quê? Será que eu tenho que dedicar um pouco mais de tempo para que venha acontecer? Mas será que eu quero mesmo? Não, talvez essa coisa aqui não aconteceu porque eu realmente não queria. Que bom que não aconteceu, foi um livramento.
sabe? Isso é bom, porque eu faço essa reflexão comigo mesma. O que você vai fazendo? Tá lendo seu livrinho, cara? Hein? Você tá lendo? É. A mamãe também vai ler. Vem, cuida da sua orelha aqui, ó. Lindo, maravilhoso. E aí agora, com essa minha versão mãe, eu resolvi retomar esse hábito. E a forma de eu retomar esse hábito foi escrevendo uma carta para mim mesma para daqui a um ano, para minha versão mãe, de como eu me sinto sendo mãe, né, vivendo a maternidade por um ano inteiro. Que pé preto, cara. Gato. É. Ei. Chorar agora. Gato. Olha aqui pra mim. Arthur. Quer ir fazer uma soneca? Vamos fazer uma soneca? Lava esse pé preto primeiro. Vamos? Tá na hora já da tua soneca. É uma experiência completamente diferente agora, sendo mãe, porque são coisas muito específicas que eu lembro de mim. É uma parte da minha vida que é uma parte muito grande, que é uma parte muito importante da minha vida. É uma das prioridades, né? A maternidade, meu filho é uma das prioridades. Então, assim, é muito gostoso lembrar de tudo isso e conseguir colocar isso na carta. E eu tenho certeza que daqui a um ano vai ser muito gostoso ler isso novamente. E assim, né? Eu não sou a mesma pessoa de um ano atrás. Isso fica extremamente claro pra mim quando eu paro pra pensar sobre isso. E quando eu coloquei isso na carta, quando eu escrevi as coisas, eu fiquei lembrando de tudo o que aconteceu durante esse ano todo, de todas as coisas maravilhosas, de tudo que eu senti, do que eu sinto hoje em relação a isso, dos desafios, sabe? Eu comecei a lembrar dos desafios que eu tive, das partes mais complicadas, dos dias não tão bons, mas daí dos dias muito bons e das coisas maravilhosas que eu vivi, e é muito gostoso isso.